Macarrão Talk começando agora. Bom dia para você, bonjour, para nossa aula de número 82. Será que eu vou conseguir fazer essa aula com vocês aqui com tanto fio nesse lugar? Vamos tentar e vamos conseguir. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos para nossa aula de número 82 no nosso Macarrão Talk. O cenário aqui tá diferente hoje, notaram? Notaram que tem algo diferente aqui atrás de mim? É a mesma cozinha, só mudamos a posição da câmera, porque na aula de hoje a gente vai precisar do nosso amado, querido forno que está aqui atrás de mim, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho para a nossa aula de hoje. Para você que está aqui e tem dúvidas sobre como assar macarrons no forno a gás, fica aqui até o final. Pri, mas esse forno aí nem é a gás. Fica aqui até o final que você vai entender como que esse forno aqui vai ajudar você a entender como fazer a cocção dos seus macarrons aí no seu forno convencional. Se você caiu de paraquedas aqui, primeira vez numa aula comigo, eu sou a Priscila Catapan, especialista em confeitaria francesa, com uma grande especialidade em macarrons. Moro aqui na França e ensino vocês, principalmente vocês aí do Brasil e do mundo todo, a entenderem as sutilezas dos macarrons, as sutilezas da confeitaria, as bases da confeitaria, sempre explicando para vocês os porquês. Por quê? Porque sim não é resposta, né? Já dizia o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, se não é da sua época, isso significa que eu estou ficando velha, mas se é da sua época, Zequinha tinha razão, porque sim não é resposta. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, mas para começar com o pé direito, para começar com o pé direito, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo do vídeo, porque para o YouTube ajudar a professora aqui, né? Vamos ajudar o nosso canal, distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas. Quando você aperta no joinha, o YouTube ajuda a distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas. Então, eu acho que é importante a nossa confeitaria artesanal, para que ela seja mais valorizada, para que vocês, profissionais aí do outro lado, para vocês aspirantes de confeitaria também, para que vocês sejam valorizadas, é importante ter formação de qualidade, entender aquilo que você está fazendo, entender a sua profissão. E para você entender a sua profissão, o meu papel como professora é estar aqui para te dar um empurrãozinho. Então, ajuda também a professora aqui, apertando no botão gostei. Aproveita também para clicar aqui embaixo no botão azul, no botão inscrever-se, porque aí o YouTube vai entender que você curte os vídeos, as aulas aqui do canal e vai passar tudo gratuitamente para você quando tiver um novo conteúdo por aqui. Beleza? Beleza. Pri, mas chega de enrolação. Fala pra mim se dá mesmo pra fazer macarrão no forno a gás. Olha, porque eu tô quebrando a cabeça aqui. Já procurei receita na internet, já procurei informação. Cada um diz uma coisa. Dizem que tem que ter um forno elétrico daqueles profissionais para fazer macarrão. E eu não tenho dinheiro. E eu entendo. Não se preocupa. E saiba, logo de cara, vou falar aqui para você logo de cara, dá para fazer macarrons no forno a gás? Sim! Quer ver? Vou fazer aqui aparecer uma mágica na tela e você vai ver as fotos dos meus últimos macarrons feitos no forno a gás. Olha aqui, olha isso aqui. Feitos no forno a gás. Feitos no Brasil, no forno a gás, na casa dos meus pais. Se eu não me engano, um forno da Electrolux, acho que não é Brastemp não, é Electrolux 6 bocas, tá? Já é um forno bem antiguinho, lá na casa da minha mãe, e foi lá que eu fiz essa beleza aqui, essas receitas de macarrons. Inclusive esses macarrons que você tá vendo aqui na foto foram feitos num workshop que eu fiz lá no Brasil, quando eu estive na minha última viagem visitando a família. E eu aproveitei que eu estava lá na cozinha, na casa dos meus pais, que é uma cozinha super simples, de uma família de classe média brasileira,
né? Então tem o forno convencional a gás e eu quis justamente fazer esse workshop para os meus alunos para mostrar como assar os macarrões no forno a gás e mostrar que é totalmente possível, né? Então vamos entrar nessa questão de forno. Pri, mas dá mesmo? Você jura pra mim que dá? Juro, juradinho. Mas pra quem me conhece sabe também que eu sou super honesta com vocês. Honesta no sentido de falar que o forno a gás, ele vai dar pra você fazer macarrão. Ele é o melhor pra fazer macarrão? Não, ele não é o melhor. Mas dá pra começar com ele. Pri, mas por que ele não é o melhor? Simplesmente porque o forno a gás, primeiro, ele demora para estabilizar a temperatura, certo? Para quem tem um forno elétrico e um forno a gás, você sabe que a diferença entre os dois ela é gritante, né? Em termos de espera de estabilização de temperatura. Segundo, você que está assistindo aqui essa aula ao vivo aqui comigo, corre lá na sua cozinha, pode ser que você já esteja na sua cozinha, mas vai na sua cozinha e veja qual que é a temperatura mínima do seu forno. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ah, o meu não tá marcado não, mas eu vou ligar o meu. Eu vou ligar o meu e vou falar pra vocês. A temperatura mínima do meu forno é... Cadê? Peraí. É que o meu forno é digital. Aqui, ó. Temperatura mínima do meu forno, 30 graus. Eu consigo colocar 30 graus aqui dentro do meu forno. Você consegue fazer isso no seu forno a gás? Você não consegue. Então, no seu forno a gás, provavelmente, eu vou adivinhar aqui, a temperatura... Gente, tá um sol aqui, espero que não atrapalhe a nossa aula. Provavelmente a temperatura aí no seu forno a gás varia na casa dos 160 e 180. Para a maioria de vocês. É isso? Coloque aqui nos comentários, aqui embaixo da aula. 160 e 180. Acontece que essa temperatura é altíssima para os macarrons. Então, se você levar os seus macarrons nessa temperatura mínima do seu forno a gás, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela explosão. Eles vão explodir, vai ficar um horror, vai ser um show de horrores. Por quê? Porque essa temperatura é muito alta para os macarrons. Pri, qual que é a temperatura ideal para os macarrons? Uma média de 110 graus. Por que eu falo uma média? Porque tem aluno que consegue assar a 110, tem aluno que consegue assar a 130. Então, a média, mais ou menos ali para vocês que vão começar a testar, 110 graus, beleza? Então, primeiro ponto, por que o forno a gás não é o melhor? Porque ele não consegue manter uma temperatura baixa. Então, a gente vai precisar fazer adaptações para poder assar os macarrons. Para quem trabalha com suspiro, não sei se alguém aqui trabalha com suspiro, a gente não assa suspiro, a gente seca suspiro, né? Então, a temperatura para secar o suspiro é uma temperatura baixinha, que fica ali na casa dos 70 graus. Então, para quem faz o suspiro no forno a gás, é a mesma adaptação, vai precisar adaptar o forno para poder secar os suspiros, certo? É o ideal? Não é. Dá para fazer? Dá. E é isso que eu vou estar ensinando para vocês aqui na aula de hoje, tá? Você ainda não deixou o like, que eu sei, aperta aqui embaixo. Vamos voltar? Vamos voltar. Mas eu queria lembrar, né? Porque você não prestou atenção no que eu estava falando no começo da aula. Vamos voltar aqui então. Pri, então, o que seria o melhor? O ideal, no melhor das vidas, do sonho de qualquer macarroneira, seria ter um forno parecido com esse daqui, tá? Parecido com esse aqui no sentido... Vou abrir ele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá no fundo do meu forno tem um ventilador, tá? Quando eu ligo o meu forno, eu tenho a opção de ligar esse ventilador ou não, tá? Então, isso se chama um sistema de convecção, ok? Também conhecido como sistema turbo. Então, essa turbina vai funcionar como
um sistema que vai homogeneizar a temperatura no forno como um todo, tá? O problema do forno a gás é justamente esse. O processo de convecção, pessoal, para quem conhece um pouquinho de física, para quem lembra daquela época de escola, convecção é um fenômeno natural, tá? Então, todo forno tem esse sistema de convecção que funciona naturalmente, até o forno a gás. O que é o sistema de convecção? Convecção funciona com os fluidos, né? Com o ar, por exemplo, que é um fluido. Então, quando a gente aquece o ar, né, no caso do forno a gás, com as chamas, o ar ele fica leve. Então, o ar frio ele é mais pesado, o ar quente é mais leve. Então, você aquece aqui embaixo, esse ar frio vai ficando leve, vai lá para cima. E aquele ar que estava lá em cima, que é aquele ar frio, fica mais pesado, ele desce para baixo. E aí começa esse sistema natural, maravilhoso, feito por Deus, que é a convecção, que é a circulação dos fluidos. Sabe, de vez em quando você vê os bombeiros aí na televisão falando como se proteger no caso de incêndio, como aumentar as chances de você sobreviver no caso de incêndio. Quando acontece um incêndio, geralmente as pessoas não morrem queimadas, né? Elas morrem intoxicadas pela fumaça. Então, o que os bombeiros falam? Caso de incêndio, a primeira coisa que você vai fazer é deitar no chão. Por quê? Porque a fumaça, que é quente, ela vai subir. Então, a fumaça vai ficar lá em cima. Então, o problema quando tem um incêndio é que a pessoa fica em pé e fica inalando a fumaça que está lá em cima. Então, quando você fica pertinho do chão, vai ter o ar que está mais frio, que ainda não é fumaça, então as chances de você não se intoxicar com a fumaça são maiores, tá? Isso é a convecção natural que acontece. Mas acontece que dentro de um forno, como esse daqui, onde o sistema de convecção é forçado graças ao ventilador, e o seu forno a gás aí na sua casa, a diferença entre eles é que na sua casa esse movimento do ar funciona naturalmente e aqui ele funciona graças a um ventilador que vai forçar essa circulação de ar. Então a estabilização da temperatura nesse forno aqui, no forno elétrico com convecção, ele é muito mais rápido e muito mais estável. Ou seja, a temperatura lá em cima do forno vai ser a temperatura igual lá no meio do forno, que vai ser igual a temperatura lá embaixo do forno, tá? Agora, no forno a gás, não é bem assim. Se você pegar um termômetro, como esse daqui, um termômetro de forno, que parece esse reloginho aqui. Se você pegar esse termômetro e colocar na parte de cima do seu forno, na parte do meio do seu forno, na parte de baixo do seu forno, provavelmente você vai ter 3 temperaturas diferentes. Então a convecção ela não dá conta de estabilizar como um todo a temperatura dentro do seu forno, beleza? Ah, Pri, mas eu não queria investir num forno elétrico, eu tô sem grana. Beleza, tá tudo certo. Na verdade, pessoal, os fornos elétricos com convecção, eles são mais adaptados no modo geral para a confeitaria, tá? Para você fazer bolos é muito mais rápido, para você fazer biscoitos é muito mais rápido, para fazer o suspiro é muito mais fácil, para fazer macarrão, ou seja, para fazer os doces de maneira geral, o forno elétrico com convecção é mais adaptado. Mas como eu sempre falo, a gente não pode dar o passo maior que a perna, né? A gente não pode colocar aquele sapato que não cabe no nosso pé. Então, cada um, vocês que estão aqui comigo, assistindo essa aula, você sabe o que cabe no seu bolso e o que não cabe. Se você não tem grana para investir, você não vai comprar um forno que custa R$2.000, você não vai comprar um forno que custa R$5.000. Então, aquele professor que fala para você que o seu forno a gás não funciona, ou que você precisa absolutamente comprar o forno igual dele, fuja desse professor. Que esse professor não está te ensinando a pensar. Esse professor está simplesmente tentando facilitar a vida dele para que você tenha as mesmas coisas que ele
para que ele possa simplesmente te ensinar a executar um passo a passo. Os bons professores, e eu não estou falando de mim não, os bons professores são aqueles que ensinam o aluno a pensar e o aluno a pilotar aquilo que ele tem. O bom motorista, ele sabe dirigir o Fusca, ele sabe dirigir a Ferrari, ele sabe dirigir o Corsinha, ele sabe dirigir qualquer carro. Por quê? Porque ele aprendeu as regras de base. Então, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui, quais são as regras de base para você começar a testar os macarrons no seu forno a gás, tá? Muita gente fala assim, não, mas o segredo para fazer macarrão é ter um forno elétrico. Mentira! O número de alunas que já chegaram para um dos meus cursos falando assim, Pri, eu comprei o meu forno só para fazer macarrão e eu fiquei numa decepção total porque eu comprei o forno, paguei caro e não consigo fazer os macarrons. Por quê? Porque sem técnica não adianta você ter a melhor batedeira, você ter o melhor forno, porque a massa sem estabilidade não é nada, tá? E você ter um forno sem saber pilotar também não adianta de nada, beleza? Então, para você que vai começar com o forno a gás, começa com ele, começa a vender teus macarrons e aí, com o dinheirinho que vai entrando, quem sabe você pode parcelar em suaves prestações um forno, se você vê que é isso que você está curtindo fazer, que tá dando resultado, que você tá vendendo, que o pessoal tá gostando, aí sim você pode dar o próximo passo, beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço para adaptar, Pri, o meu forno a gás para fazer os macarrons? Primeiro, eu recomendo que você trabalhe com uma técnica de macarrons estável, porque existem N receitas para fazer macarrons, tá? Qual que é a mais estável? Técnica do merengue italiano. Na aula passada, foi na aula da semana passada do Macarrão Talk, eu falei tudo sobre merengue. Assista essa aula. Assista essa aula sobre merengue que você vai entender o que é uma receita estável para fazer macarrão, tá? Por que o merengue italiano é o melhor e por que você deveria começar por ele, beleza? Segundo, para você que tem um forno a gás, você vai precisar disso daqui. Que isso, Pri? É um relógio? Não, não é um relógio. Isso daqui é um termômetro de forno. Esse tipo de termômetro aqui você consegue comprar na internet, tá? Em algumas lojas de confeitaria tem, não são em todas. É um termômetro que custa baratinho, deve custar uns 20, 30 reais. Esse daqui eu comprei no Brasil há uns 2 ou 3 anos atrás, que eu precisava justamente para fazer os macarrons no forno a gás na casa da minha mãe. Então eu comprei essa beleza aqui. Por quê? Porque aqui eu não preciso. Porque o meu forno é digital. Vocês que estão perguntando qual que é a marca do meu forno. É uma marca Bosch, tá, pessoal? É um forno elétrico de embutir. Show? Show. Então, primeira coisa, você vai precisar de um termômetro. Por que você vai precisar desse termômetro? Porque muitas vezes a temperatura que você coloca no botão é uma realidade totalmente diferente da temperatura que está lá dentro do seu forno, tá? Então, é isso daqui que vai falar para você qual que é a temperatura que está lá dentro do forno. É só nisso daqui que você vai confiar, tá? A não ser que você tenha um forno elétrico, digital, você confia no teu forno digital. Se for o forninho de bancada, se for o forno a gás, se for um forno elétrico analógico, tem que ter isso daqui, tá? Primeiro ponto. Então, vamos imaginar que o nosso forno aqui é um forno a gás, beleza? Beleza. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar o seu forno na temperatura mínima, tá? Você vai colocar o termômetro aqui no meio, tá? Porque tem gente que coloca aqui na frente, tem gente que coloca aqui do lado, tem gente que coloca lá em cima. Não, no meio do forno, que vai ser na posição que você vai levar os macarrons, tá? E você vai deixar a temperatura ali estabilizando, tá? Beleza. Pri, o que mais que eu vou precisar fazer? Aí depende. Não gosto muito de falar depende, mas depende mesmo. Porque a dificuldade do forno a gás é justamente encontrar o jeitinho do nosso forno.
Para os alunos que têm o forno elétrico, é muito mais fácil para mim como professora ensinar a pilotar o forno, porque o jeito que eu ensino vai funcionar para 90% dos alunos. Agora, para o forno a gás, cada jeito vai funcionar para um aluno, tá? O jeito que eu ensino vai funcionar para 25% das pessoas ou para 50% das pessoas, ok? Então, existem N maneiras de ensinar. Então, uma das primeiras adaptações que você vai poder tentar fazer aí na sua casa é pegar uma assadeira e colocar essa assadeira bem pertinho das chamas, para bloquear as chamas. Então, vamos imaginar que isso daqui, aqui embaixo, né, é o calor. Então, eu tô colocando essa assadeira para bloquear o calor. Enquanto eu bloqueio o calor, né, o termômetro tá lá dentro, tá estabilizando, e a gente vai estabilizar a temperatura por volta dos 110 graus, tá? Ai, Pri, mas não vai dar certo. Não sei se vai conseguir estabilizar. Então, você vai usar isso daqui, ó. Você vai utilizar uma colher de pau. A colher de pau que você vai utilizar aqui, ó, para deixar a porta do forno entreaberta para o calor sair um pouco, tá? Pri, mas eu vou precisar utilizar sempre essa colher de pau? E a resposta é depende. Por que que depende? Porque tem aluno que usa e tem aluno que não usa. Tem aluno que funciona sem, tem aluno que funciona com. Gente, desculpa, eu vou ter que responder aqui o telefone rapidinho. Desculpe. Então, pessoal, tem aluno que coloca a colher de pau e tem aluno que não coloca a colher de pau, tá? Uma das opções é você ficar controlando a temperatura abrindo e fechando o forno, tá? Do momento que o termômetro mantém ali por volta dos 110, tá? Pode ser 110, 120 graus, mais ou menos, 105. Você pode ir controlando abrindo e fechando, tá? Na casa dos meus pais, para fazer os macarrons, eu não uso a colher de pau, tá? Eu fico só nessa de abre e fecha e controlando ali com o termômetro de forno, tá? Então, depende de cada forno. Pri, tentei desse jeito que você falou, não deu certo. Beleza, então você vai tentar de uma outra forma. Pode ser que essa assadeira aqui não esteja bloqueando o calor o suficiente, ainda esteja muito quente, teus macarrões estão estourando, estão rachando. Então, o que que você vai pegar? Você vai pegar outra assadeira e vai levar aqui pro meio do forno. Aqui no meio, ó. Dá um jeitinho de colocar o seu termômetro ali no meio, tá? E agora vamos imaginar que aqui eu tenho, né, a minha assadeira coberta com o tapete e os macarrões estão pingados todos aqui em cima. Pompom, você não vai ficar aqui, meu filho, arranhando porta na hora da aula, né? Por gentileza. O gato, gente. O gato. É só em aula ao vivo que isso acontece. Então, imagina que aqui eu tenho todos os meus macarrões pingados. O que que eu vou fazer? Vou utilizar uma assadeira dupla, tá? Então, a assadeira que tá aqui no meio, os macarrões em cima dessa assadeira e deixa um espacinho lá para colocar o teu termômetro de forno, tá? E sempre controlando a temperatura, com ou sem a colher de pau. Eu já falei para vocês, tem gente que vai ser com a colher de pau, tem gente sem a colher, com a colher, sem a colher, não sei. Você que vai ver aí nos teus testes, tá? Pri, fiz os 2 testes aí, não funcionou. Então, tá bom. Então, você vai tentar uma última tentativa. A última tentativa qual é? Utilizar uma outra assadeira. Para quê? Para você diminuir o espaço dentro do seu forno, para essa convecção se tornar menor num espaço menor, tá? Então, você vai colocar essa assadeira aqui mais em cima.
Então você vê que aqui tem uma assadeira aqui embaixo, perto das chamas, uma assadeira lá em cima e aqui no meio você vai levar os macarrons, tá? Essa é uma forma também que alguns alunos conseguem fazer os macarrons. E isso vai depender de cada um, mais uma vez, ou a colher de pau vai funcionar ou não vai, né? O importante é o quê? O importante é você conseguir manter a temperatura aqui por volta dos 110, 120 graus, beleza? E outro ponto, pessoal, sobre essa questão do forno a gás ser o melhor, não ser, tem a questão da produtividade também, né? No seu forno a gás, você não vai conseguir colocar diversas assadeiras ao mesmo tempo, então vai demorar um pouquinho mais para assar. Então, a produtividade, ela vai ser reduzida, né? Comparada, por exemplo, com um forno que tem várias esteiras, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, um forno da Progás, um forno da Prática, né? Que você consegue colocar 4, 5 assadeiras. No caso do forninho de bancada, né? Para quem tem aqueles pequenininhos vai ser uma só e uma pequenininha. E no caso de quem trabalha com forno a gás vai ser uma só também, tá? Então tem essa questão também que vocês precisam colocar na ponta do lápis até que ponto é viável trabalhar com o forno a gás. E, na minha opinião, eu penso o seguinte: se você não tem grana para investir, não invista agora, né? Começa fazendo com o que tem, vai com a produtividade pequena. Por quê? Porque você está testando o mercado, né? Você está testando se as pessoas vão gostar mesmo desse doce, se as pessoas vão curtir o seu trabalho, se você mesma vai curtir essa questão de fazer os macarrons, de fazer esse doce. Então, começa com o que você tem. Começa com o que você tem e depois você vê se vale a pena você investir em algo que vai te dar um conforto maior, uma produtividade maior. Tá certo? E último ponto para você que vai começar os seus testes, aí com o seu forno a gás, aí tem um caderninho, tá? Esse caderninho ele não vai te deixar nunca, vai ser o teu caderno de macarrão, o seu caderno de testes. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, sabe como que a gente chama a cozinha na confeitaria? A gente chama de laboratoire aqui na França. Então, quando a gente vai para a escola de confeitaria, estudar confeitaria aqui na França, a gente não vai para a cozinha. Então, o professor fala para a gente, vamos para o laboratoire. E o laboratoire é o laboratório. Então, a gente não vai para a cozinha, a gente vai para o laboratório testar. Então, é importante que você trate a sua cozinha como seu laboratório. E quem fala de laboratório fala de teste, né? Você é responsável por fazer os testes aí na sua cozinha, testar os seus equipamentos, testar novos ingredientes, testar novas receitas. E quem fala de teste fala de anotações. Então precisa anotar. Por quê? Porque você precisa saber o que aconteceu naquele teste, se deu certo, se deu errado, o que você pode ajustar. Porque chega uma hora que tudo mistura na cabeça, você fez tanto teste que você não lembra mais o que você fez. Então tem que anotar qual temperatura que estava, se você colocou a colher de pau, se não colocou, o que aconteceu com os macarrons, ficaram bons, não ficaram. Assim você vai ajustando aos pouquinhos, beleza? E um último ponto, para vocês que vão começar com forno a gás, não desistam. Fazendo forno a gás é chato mesmo no começo, até você pegar o jeitinho. A primeira vez que eu fiz macarrons no forno a gás, eu ainda não entendia muita coisa, porque eu comecei a fazer macarrons, não no Brasil, mas aqui na França. E a nossa vida aqui na França ela é muito mais fácil, viu? Vou ser bem sincera com vocês. Por que que é mais fácil? Porque tem um forno mais adaptado, porque a gente tem acesso a excelentes ingredientes, que não são tão caros, porque os equipamentos também são mais acessíveis. E aí no Brasil a gente sabe que as coisas não são bem assim. Então quando eu fui no Brasil testar os macarrons pela primeira vez no forno a gás, eu já era professora de confeitaria, já ensinava macarrão, já tinha muitos alunos e eu errei acho que 8 ou 9 vezes até aprender a pilotar o forno. E eu tava errando alguns detalhes em termos de equipamento, eu tava usando papel manteiga, por exemplo, coisa que não dá para usar.
e eu não sabia. Enfim, hoje eu consigo pegar um forno a gás e eu consigo pilotar esse forno. Ali no meio do caminho é como se tivesse o carro rodando, o pneu estourou, eu troco o pneu do carro e eu continuo dirigindo. Então, no meio do processo de cocção, eu sei mais ou menos o que eu preciso fazer. Eu fecho um pouco a porta do forno, ao mesmo tempo que eu vou controlando a temperatura ali no termômetro. Então, eu sei exatamente o que eu preciso fazer durante aquele processo da fase de cocção. Né? Hoje você me dá qualquer forno, um forno a gás, um forninho de bancada, qualquer um. Eu sei pilotar esse forno, mesmo que eu nunca tenha pilotado, eu sei pilotar. Aquela velha história do carro, né? Quando você tem uma carteira de motorista que você aprendeu a dirigir bem, você dirige qualquer carro, mesmo que o jeitinho seja um pouquinho diferente, né? O carro é sempre um jeitinho diferente, mas mesmo que você nunca tenha dirigido um carro automático, se você sabe dirigir um carro manual, você vai olhar, você vai achar meio estranho, mas você vai conseguir dirigir aquele carro, beleza? Então, aprenda a pilotar aí o seu forno, aprenda a fazer os testes e principalmente, além disso tudo que eu falei para vocês, foquem na técnica, tá? Para vocês fazerem uma receita legal, uma receita estável de macarrões. Também não adianta nada você ter o melhor forno ou testar da maneira correta no seu forno a gás se a sua massa de macarrão não tiver condizente com aquilo que deveria estar, tá? E falando nisso, pessoal, para vocês que estão começando, não tem muito tempo para ficar procurando na internet, não tem muita paciência, eu vou estar liberando para vocês aqui, excepcionalmente vocês que estão aqui me acompanhando no Macarrão Talk, um workshop Macarrão Sem Medo que aconteceu aí no Brasil na última vez que eu estive aí, onde justamente eu fiz aqueles macarrões que eu mostrei aqui para vocês, aqui na foto, nessa aula, onde eu fiz os macarrões na casa dos meus pais. E lá na casa dos meus pais tem dois fornos, o forno a gás e o forno analógico. Ele não é digital, é um forno analógico, parecido com esse meu aqui, mas ele é analógico, tá? Elétrico. E nesse workshop eu ensinei a fazer os macarrões com a minha técnica dos 3 T's, utilizando o merengue italiano. Ensinei a como pilotar tanto o forno elétrico quanto o forno a gás. Então esse workshop aqui é para você que tem ambos os fornos, tá? Ou para você que tem o forno elétrico, ou para você que tem o forno a gás. E sabe qual que é o valor que eu vou estar liberando para vocês aqui? Gente, simplesmente ridículo, é R$ 49,90, tá? Por R$ 49,90 você vai ter acesso à minha receita, à minha metodologia, por 90 dias. Além dos macarrões, também ensino alguns tipos de recheios, todos à base de ganache, com ingredientes naturais que eu ensinei nesse workshop. Então, por 90 dias você vai ter acesso a tudo isso, vai ter acesso ao meu suporte e vai poder já começar a fazer macarrão sem perder tempo aí com as receitinhas da internet. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer macarrons. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo. Procura pelo link e eu vou estar liberando algumas vagas para vocês por esse valor que é simplesmente irrisório e simbólico aqui para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que significa essa tal da convecção. Espero que vocês tenham entendido como fazer os primeiros testes. E eu espero, sobretudo, ver aqui embaixo nos próximos comentários você me falando: Pri, eu testei e deu super certo. Obrigada. É isso que eu espero de vocês. Tá certo? Então vejo vocês na semana que vem. Quem sabe vocês já vão falar: Pri, estava aqui na aula da semana passada e eu consegui fazer os macarrões no meu forno a gás graças a você. É o que eu espero. Então a gente se vê na terça-feira que vem, às 10 da manhã, como toda semana. E para você que me acompanha lá no Instagram, @PriscilaCatapan, às 10 da manhã, porque toda quarta-feira é dia de live por lá. Bisu, bisu para você, fica com Deus e tenha um ótimo dia.